Você sabe por que os autistas precisam tanto de previsibilidade? Esse vídeo é dedicado a todos os autistas, mas principalmente a todos os terapeutas de autistas, porque hoje eu vou tratar de um assunto muito em falta nas discussões sobre esse tema e que induz muitos psicoterapeutas ao erro na hora de atender seus clientes autistas. Mas antes disso, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Tatiana Perecim, sou criadora da Mapa TEA TDAH, que é a metodologia de atendimento a adultos TEA e TDAH. Eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia clínica e análise do comportamento e sou autista diagnosticada depois de adulta. Então vamos lá? Quando a gente fala sobre autismo e necessidade de previsibilidade, é comum que o termo previsibilidade nem seja usado. No lugar dele, muitas vezes a gente escuta termos como: o autista é rígido, o autista precisa de rotina, o autista não sabe lidar com mudanças, ou então, o autista tem uma insistência no mesmo. Mas qual que é o problema com esses termos? O problema é que eles são construídos a partir de uma visão negativa sobre o que é que significa ser autista. Quando a gente diz que uma pessoa autista tem uma insistência no mesmo, isso carrega a ideia de que ela é incapaz de lidar com variações, ou de que ela está presa em padrões. É uma narrativa que reforça a ideia de limitação ou de déficit. Agora, quando a gente usa a expressão necessidade aumentada de previsibilidade, a gente está mudando de perspectiva. Em primeiro lugar, estamos reconhecendo que a previsibilidade é uma necessidade humana. Todas as pessoas, autistas ou não, precisam dela para se sentir seguros e para navegar o mundo com o mínimo de tranquilidade. A diferença é que para uma pessoa autista, essa necessidade pode ser um pouco mais intensa. E essa é uma das características únicas que diferenciam o cérebro autista do cérebro neurotípico. Essa característica, quando compreendida, permite que o autista tenha muito mais qualidade de vida, se afastando de crises de sobrecarga ou de meltdown. Então, quando a gente muda o foco dessa discussão, a gente para de olhar o autismo com uma lente patologizante e a gente começa a enxergar as pessoas autistas de uma forma mais validante, respeitosa e principalmente mais humana. Além do mais, quando a gente está falando de psicoterapia neuroafirmativa, que é aquela psicoterapia que se opõe à normalização, a tentar transformar um autista num neurotípico, nós estamos validando as diferenças e entendendo como é que o autista pode funcionar no mundo sendo do jeito que ele é. Mas, afinal de contas, por que a pessoa autista precisa de mais previsibilidade do que o neurotípico? Bom, para entender isso, a gente precisa revisitar um conceito importante sobre o funcionamento do cérebro autista, que é um assunto que eu já abordei em outros vídeos. O cérebro do autista ele é mais interconectado, ele tem mais sinapses do que o cérebro de um neurotípico. Isso significa que, para fazer qualquer tarefa, ele recruta mais neurônios. Com consequência, ele tem um gasto energético significativamente maior do que o cérebro de um neurotípico. Para contextualizar, o cérebro de um neurotípico pesa 2% do corpo da pessoa, mas ele gasta 20% das calorias que o corpo consome por dia. Agora, imagine para um cérebro atípico, um cérebro mais interconectado, que recruta mais neurônios, imagine que esse consumo é maior ainda. A depender de quão interconectado seja o cérebro do autista, esse consumo energético ele pode ser tão alto que o corpo tem dificuldade de suprir a demanda por glicose, por oxigênio, por outros combustíveis necessários para que o cérebro funcione de maneira eficaz. Os sintomas dessa falta de combustível são o que a gente chama de sobrecarga. E quem é autista ou lida com autistas sabe o quanto que a sobrecarga é incapacitante. Sendo assim, fica claro perceber que, para funcionar bem, o autista precisa constantemente buscar estratégias redutoras desse consumo de energia para não entrar em sobrecarga. E uma das principais estratégias para essa economia energética é a previsibilidade. Estar dentro de uma rotina, seguir um planejamento, fazer coisas que já são familiares, são formas de reduzir a necessidade de processamento do cérebro.
Quando uma atividade já é conhecida, o cérebro precisa trabalhar menos para compreender, planejar e reagir ao que está acontecendo. Para que você possa entender melhor como que a previsibilidade faz diferença no processamento, vamos imaginar a seguinte situação. Faz de conta que você está indo para o trabalho, você está dirigindo ali pelo mesmo caminho de sempre. Num determinado ponto, você faz uma curva direita, segue pela rua que leva ao seu destino. Tudo está acontecendo da maneira que tinha que acontecer. Tudo acontece de maneira automática, porque o seu cérebro já conhece esse trajeto. Agora, imagine que um dia você se distraiu, você fez a curva e quando você viu, você estava no lugar errado e entrou numa rua desconhecida. Quando você olha para frente, nada é como você esperava. Você está vendo prédios diferentes, são outras lojas, o cenário é estranho. Nesse momento, seu cérebro entra em alerta máximo, processando freneticamente todos os detalhes ao seu redor para tentar entender onde você está, como é que você chegou ali, o que está acontecendo, o que você faz. Essa sensação de desorientação e de rodar a 1.000 por hora, ela é perceptível para qualquer pessoa. Se isso já é desafiador para um neurotípico, agora imagine para um autista cujo cérebro já tem uma demanda energética maior e já trabalha no limite mesmo com tarefas normais do dia a dia. Situações inesperadas e cenários desconhecidos representam um aumento enorme na necessidade de processamento e podem levar a um ataque de pânico quando o autista percebe que ele não vai conseguir processar tudo aquilo a tempo de responder para a situação. Por isso que a previsibilidade não é uma preferência para uma pessoa autista, ela é uma necessidade. E é uma necessidade essencial para que essa pessoa consiga funcionar bem e preservar sua energia. Compreender isso nos ajuda a criar ambientes mais favoráveis e mais empáticos, que respeitem essa característica e promovam bem-estar. Para os terapeutas, entender essa característica é fundamental, porque essa é uma das grandes diferenças entre aquilo que é reforçador para um autista ou aquilo que é reforçador para um neurotípico. Neurotípicos costumam gostar de novidades, costumam gostar de quebras de rotina, costumam gostar de coisas novas, porque eles se sentem estimulados. Enquanto que para um autista, o mundo normal já é muito estimulante e uma interrupção, um imprevisto, uma mudança de planos, ela não é agradável ou estimulante, ela é estressante, cansativa e dificulta o funcionamento do cérebro para uma série de outras coisas. Profissionais que lidam com esse público precisam estar mais do que sintonizados com essas diferenças, porque se eles não estiverem, eles podem estar promovendo masking e causando danos à saúde mental dos autistas. Muitas pessoas, especialmente colegas psicoterapeutas, costumam me perguntar: bom, mas Tati, a vida não é completamente previsível. Como é que a gente ensina um autista a lidar com o imprevisto? Essa é uma pergunta importante, mas o problema está na forma como a gente tenta responder a ela. Qual que é o erro mais comum? O erro mais comum é acreditar que para ajudar uma pessoa autista a lidar com o inesperado, que você precisa estimular essa pessoa a sair da sua rotina, estimular ela a buscar mais imprevistos, se expor a situações fora do planejamento. Eu sei que parece lógico, mas na prática isso é extremamente prejudicial. E o motivo é simples. Lidar com o imprevisto exige um alto nível de energia e processamento cognitivo. Como a gente já discutiu, o cérebro do autista já opera no limite. Se esse cérebro está constantemente exausto, porque ele é forçado a abandonar sua rotina o tempo todo, quando acontecer um imprevisto real, ele não vai ter mais energia para lidar com essas situações inesperadas. Qual que é a abordagem correta, então? O primeiro passo para ser capaz de lidar com o imprevisto é garantir que o cérebro esteja descansado e com energia disponível para processar essas novas demandas. E a melhor forma de fazer isso é justamente criar um ambiente onde as coisas que são previsíveis estejam de fato organizadas, planejadas e sob controle. Quanto mais ordem, planejamento, rotina o autista tiver na sua vida, menor a sobrecarga do cérebro dele. E isso significa que no momento em que alguma coisa inesperada acontecer, ele vai estar numa posição muito melhor para conseguir lidar com esse desafio, porque o seu cérebro vai ter energia e recursos disponíveis.
Portanto, se a gente quer ajudar uma pessoa autista a lidar com o imprevisível, o caminho não é exaurir essa pessoa, pelo contrário, é criar as condições para que ela possa preservar a energia no dia a dia. Assim, quando surgir uma situação fora do esperado, o cérebro dela vai estar mais descansado e preparado para lidar com o que for necessário. A vida, de fato, nunca é 100% previsível, mas o que está no nosso controle pode e deve ser estruturado. Esse é o maior presente que você pode dar para uma pessoa autista, a oportunidade de viver com mais equilíbrio e, consequentemente, mais autonomia para poder lidar com os desafios que a vida efetivamente traz. Quando, apesar de toda organização e planejamento, o diacho do imprevisto realmente acontece. Que a vida tem dessas coisas, né? Nem tudo é previsível. Quando acontece um imprevisto, o que é que a gente faz? E aqui é a hora da gente aprender uma coisa crucial. A experiência de vida do autista ensinou para ele que as coisas só dão certo quando elas estão previamente planejadas e nessas situações, quando a gente já tem um planejamento do que fazer, do que responder, ou a gente já tem a conduta na ponta da língua. Por conta disso, o autista acredita que, mesmo quando ele lida com o imprevisto, que ele precisa ser capaz de reagir imediatamente, que ele precisa ser capaz de ter uma resposta prontinha. Quando o autista está sob controle dessa ideia, dois cenários podem acontecer, e os dois são muito ruins. O primeiro é o autista que tenta se obrigar a processar tudo o que aconteceu imediatamente ali na hora e tenta dar uma resposta imediata, de forma às vezes até meio impulsiva. A hora que ele percebe que ele não vai dar conta, ele pode entrar no ataque de pânico. Quem convive com o autista consegue imaginar esse cenário de que o autista teve um ataque de pânico, um meltdown, simplesmente porque ele errou o caminho, ou ele estava indo para o trabalho e de repente tinha lá um bloqueio, uma interdição, ele precisou mudar de rumo e entrou num ataque de pânico ou teve um meltdown. Isso é muito comum quando o autista se sente na obrigação de ser capaz de reagir imediatamente. Ou a outra situação que também é igualmente ruim, o autista tenta antecipar e planejar a resposta para todos os imprevistos imagináveis. Então, eu estou aqui no meu dia a dia, em vez de eu estar curtindo o que eu estou fazendo, eu estou imaginando tudo que pode dar errado, estou imaginando tudo que eu vou fazer caso cada uma dessas coisas dê errado. Esse tipo de abordagem pode levar a um quadro de ansiedade constante, né, o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, e sem falar na sensação de fracasso, porque, em geral, quando o imprevisto acontece, o imprevisto nunca está no campo das coisas que a gente consegue imaginar, né? Eu tinha até uma amiga que falava assim, ó, se você consegue imaginar é porque não é assim que vai acontecer. Qual que é o problema com essas duas estratégias, né? Primeiro que as duas são insustentáveis, nenhuma pessoa, nem autista nem neurotípico, consegue prever absolutamente tudo que pode acontecer de errado no mundo. Nenhuma pessoa, nem autista nem neurotípico, consegue processar situações complexas de forma instantânea. E como vocês viram, são duas estratégias que levam a transtornos de saúde mental. Qual que é a estratégia correta? Qual que é o jeito adequado para o autista lidar com isso? Quando uma situação totalmente inesperada acontece, não é necessário e nem possível ter uma resposta imediata. O que a gente precisa fazer é parar, admitir que aconteceu alguma coisa fora do esquadro, começar a coletar informações, entender a situação, o que é que aconteceu, quais são as características dessa situação, o que, é que eu sei sobre ela, que informações eu tenho ou não tenho, que decisões eu preciso tomar. Parar, sentar, pensar, processar, e aí só depois disso tomar uma decisão. Se eu estou no exemplo estou dirigindo para o trabalho e virei uma rua errada, o melhor a fazer tá na rua errada, estaciona. Com o carro estacionado, você para e pensa e olha e tenta ver se você conhece a rua, tenta olhar no Waze onde é que você está, tenta entender o que aconteceu, tenta traçar um novo caminho para. E aí, depois que você planejou tudo isso, entendeu? Aí você liga o carro e sai e faz o seu caminho. Eu sei que os psicoterapeutas ou os próprios autistas vão dizer que muitos autistas não vão achar isso fácil,
de aceitar. Eu confesso que eu, como autista, também não achava essa abordagem muito possível de ser tomada no começo. Mas eu tive uma experiência de vida que me ajudou a compreender isso. Como talvez vocês saibam, eu já trabalhei num CAPS, que é o Serviço do SUS para atendimento de doentes mentais graves e crônicos, e na época que eu estava lá, teve um dia que a gente teve um treinamento com o pessoal do SAMU. Quando a gente está numa emergência, a gente liga para o SAMU, na prática, o que você queria era que o cara do SAMU pudesse se materializar ali do seu lado instantaneamente. E aí, quando o SAMU começa a coletar essas informações, às vezes as pessoas ficam muito aflitas. Quem é a vítima? Qual a idade da vítima? Quem está com a vítima? Onde a vítima está? A vítima está. Mas a moça que estava dando o curso para a gente, ela estava explicando que se ela não coleta essas informações, ela não sabe nem que viatura que ela vai mandar. Então, ela não tem como enviar o auxílio sem ela saber se é um acidente, uma fratura exposta, ou se é um derrame, um ataque cardíaco, são contextos muito diferentes e que ela pode utilizar recursos diferentes, ela tem que saber se ela manda uma viatura ou manda um helicóptero, enfim, então existe uma necessidade incontornável de primeiro coletar algumas informações antes de poder fazer qualquer coisa. E aí, uma pessoa da plateia perguntou, tá, mas e quando não dá tempo? Porque às vezes até fazer essas perguntas todas e chegar à ambulância, a pessoa já faleceu. E a resposta da moça foi muito reveladora. Ela disse assim: olha, quando não dá tempo, não dá tempo. A nossa missão é de salvar as pessoas que podem ser salvas dentro desse tempo de resposta. Se o caso da pessoa é tão sério que ela não tem como esperar esse tempo de resposta, então esse é um caso que o SAMU não tem como resgatar. Esse caso está além da nossa capacidade. E essa resposta ficou comigo. Nesse dia foi quando caiu a ficha. Gente, se até o SAMU consegue parar para coletar as informações antes de decidir o que fazer e antes de agir, por que que eu ou qualquer outra pessoa do planeta deveria esperar de mim mesma a capacidade de resolver tudo no exato momento que o imprevisto aconteceu? E normalmente a gente está lidando com coisas muito menos urgentes do que o SAMU, né? Então, esse é o segredo do que a gente precisa ensinar para os autistas. Lidar com o inesperado não significa que você vai ser instantaneamente capaz de resolver. Lidar com o inesperado significa que você vai sim ter que parar tudo, adotar um processo metódico de parar, observar, coletar informações e só depois agir. Esse processo é absolutamente normal, é humano e até o SAMU faz assim. Se a gente ajudar os autistas a entender e praticar esse método, a gente está oferecendo a eles uma ferramenta poderosa para lidar com os desafios da vida de uma forma mais tranquila e mais eficaz. E aí, o que você achou desse vídeo? Você gostou? Você não gostou? Você já conhecia essas ideias? Você já tinha pensado nisso? Me diz aqui embaixo o que é que você achou. Se você curtiu, me deixa seu joinha, se inscreve no canal e manda esse vídeo para quem você acha que pode se beneficiar dele. Na descrição, eu vou deixar alguns materiais de referência para quem quiser se aprofundar mais nessa questão. Um beijo!